Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Nas minhas aulas presenciais, muitas alunas me perguntam como é que eu faço para medir para cortar. Meço pela régua ou meço pela placa de corte? Na verdade, tanto faz. Você tem que medir e cortar com aquela maneira que te deixa mais confortável. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para usar as duas. E aí vocês escolhem qual vocês acham mais legal para vocês. Primeiro vamos entender como que funciona a nossa placa. Essa placa tem um quadriculado, ela é um quadriculado de 1 em 1 centímetro, então cada quadrado desse tem 1 por 1. E ela tem marcações mais fortes de 5 em 5 centímetros para facilitar na hora que a gente for visualizar a medida do corte. Outra coisa interessante é que essa minha placa, ela tem as marcações de meio centímetro. Tem placa que tem placa que não tem. Então, quando vocês forem comprar de vocês, prefiram as que têm marcação de meio centímetro, que ajuda bastante. Então, vamos imaginar que eu queira cortar o meu tecido uma faixa de 5 centímetros, medindo pela placa. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma linha reta aqui na minha placa e vou alinhar a parte superior do meu tecido com essa linha reta. Outra coisa que eu tenho que alinhar é a lateral aqui. Eu vou procurar uma linha vertical e alinhar a minha lateral com essa linha vertical. Então, agora eu sei que ele tá no esquadro, alinhado aqui e alinhado aqui. E agora eu pego a minha régua e eu vou procurar onde está a marcação dos 5 centímetros, que nada mais é do que contar os quadrados, já que cada um tem 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que cortar nessa linha. Eu pego a minha régua e eu vou alinhar ela nessa linha aqui. O importante é vocês verificarem se ela está alinhada de um lado e do outro do tecido. Então, a linha do começo e no final. Porque às vezes a gente alinha de um lado e do outro aqui, ó, ele dá uma escapada. E aí a gente acha que tá cortando certo, porque aqui parece alinhado, mas a faixa sai torta. Então, a linha dos dois lados, começo e fim. O que eu faço? Eu vou apoiar a minha mão na régua. A mão que faz força é sempre a mão da régua, para a régua não sair do lugar. Tomar o cuidado de colocar os meus dedos para dentro, para não ter perigo de eu me machucar com o cortador. Apoio a minha mão na régua, venho com o meu cortador e passo. Eu não tiro essa mão da régua aqui enquanto esse corte não tiver saído perfeito. Então, se precisar, eu passo novamente. Passo novamente até o meu corte sair perfeito. Então, aqui faz força e eu só vou tirar essa mão do lugar a hora que esse meu corte tiver saído completo. Você pode também querer cortar pedaços dessa faixa. Então, aqui eu tô cortando uma faixa inteira, de orelha a orelha. Então, vamos imaginar que eu queira, por exemplo, cortar um segmento aqui de 10 centímetros. O que eu faço? Eu também alinho o meu tecido com uma linha reta aqui, ó. Na lateral e na parte de cima. Para eu ter certeza que isso tá no esquadro. E aí eu conto, ó, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E alinho a minha régua aqui nesse sentido. E aqui é interessante porque eu já posso de uma vez já contar 5, 10, porque eu sei que cada quadrado grande desses tem 5 centímetros. Alinho aqui, também olho começo e final, para não estar torta assim. E apoio a minha mão, dedos para dentro e passo o meu cortador. E aí eu tenho um segmento de 10 centímetros aqui. Agora vamos imaginar que eu queira um segmento de 11,5. Então, o 11 é fácil, né? Porque eu tenho as minhas linhas aqui.
Mas e o meio? Onde é que eu acho esse meio? Eu vou usar essas marcações de meio da minha placa. Então, eu venho aqui, ó, 5, 10, 11 e meio. Eu tenho que cortar no meio desse quadrado, ou seja, essa linha de meio vai ser a minha referência. Em cima e embaixo. Aqui, muitas alunas minhas já fizeram esse erro, ó. A hora que foram alinhar em cima, alinharam no 11,5, mas na hora que foram alinhar embaixo, alinharam no 12,5, ó. E aí fica torto. Então, é melhor sempre conferir a medida 2 vezes antes de cortar. 5, 10, 11 e meio, 5, 10, 11 e meio, para ficar certinho. E aí, apoio a minha mão e corto com o cortador. Ah, mas e se eu comprei uma placa e a minha placa não tem essa medida de meio? Como é que eu faço para usar esse meio? Aí, eu uso a minha régua, o meio da régua. Então, vamos lá dar uma olhada na régua, ó. Essa minha régua, ela tem 15 centímetros. Então, a cada 5 centímetros, ela tem uma marcação mais forte em azul, ó. 5, 10, 15. As marcações de 1 centímetro são essas linhas pretas. E aqui, essa linha mais comprida aqui no meio do 1 centímetro é a linha de meio. Então, se eu não tenho uma placa que tenha marcação de meio, eu vou usar o meio da minha régua. Como? Vamos lá no nosso 11,5, ó. Vamos andar aqui comigo junto com a régua. Eu tenho 5, 10, 11. E o que eu vou fazer agora? Olha só, repara que no 11, eu tô aqui no 11, ó. Repara que no 11, essa minha linha de 1 centímetro, ela tá alinhado no 12. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero 11,5, então eu tenho que andar um pouco mais para cá. Mas um pouco quanto? Até a minha linha do meio da régua e encontrar na linha do 12. E eu vou fazer isso em todas as linhas ao longo da régua, em cima e embaixo. Ó, aqui tava fora, ó. Eu volto aqui e alinho a minha linha do meio no 12. E aí, aqui eu confiro de novo, ó. 5, 10, 11 e o meio que eu preciso. Venho aqui, apoio bem a mão e corto. Então, isso é se você estiver cortando pela placa. Agora, vamos imaginar que eu vou cortar pela régua. A hora que eu tô cortando pela régua, a minha placa nada mais é do que uma base protetora. Eu não vou olhar para nenhuma dessas linhas aqui. Eu simplesmente vou colocar o meu tecido da forma mais confortável que eu tenho aqui para cortar e eu vou olhar as medidas na régua. Então, imagina que eu vou cortar uma faixa de 5 centímetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa dobra e essa base do meu tecido para fazer um esquadro com a régua. Então, eu vou, primeiro, procurar uma linha reta aqui na minha régua e alinhar ela com a linha reta de cima do meu tecido. E aí, eu quero 5 centímetros aqui. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a minha régua para cá, até os 5 centímetros estarem alinhados com essa base do tecido. Então, aqui eu vou vindo, ó, meus 5 centímetros é essa linha azul mais grossa, ó, 5 centímetros. Eu vou andando com a minha régua, até os 5 centímetros chegarem aqui na base do tecido. Também aqui é importante alinhar toda a extensão do seu tecido, né? Não adianta alinhar aqui no começo e no final tá desalinhado, que aí a faixa sai torta. Então, alinha toda a faixa, toda a régua na base aqui do tecido, o esquadro aqui em cima, seguro e corto.
E, independentemente se você está usando a base ou a régua, é importante o cortador sempre seguir na mesma direção. Então, você não vai ficar fazendo isso aqui, ó, com o cortador. Ai, me dá até frio na espinha. Por quê? Além de poder picotar o seu tecido e o corte não ficar preciso, você vai estragar a sua lâmina, ela vai durar muito menos. Então, cortador é sempre em um sentido. Outra coisa importante é, nunca comece aqui na beirinha do tecido, ó, não coloca o cortador aqui e começa. Porque aqui você corre o risco de comer esse pedaço, entortar aqui, o cortador levantar. Então, pega o embalo aqui de trás, ó. Já coloca o cortador e vai. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil em vez de começar aqui na beirinha. Já pega o embalo de trás, no movimento único aqui. E como eu faço para cortar o meio? Ué, eu vou usar a marcação de meio aqui, ó, vamos pôr em cima do tecido para ficar mais fácil. Eu vou usar a marcação de meio da minha régua. Então, imagina que eu quero uma faixa de 7,5. Onde está o meu 7,5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Então, esse 7,5 aqui tem que estar alinhado na base do meu tecido. Então, a mesma coisa, eu vou fazer o esquadro lá em cima, numa linha reta, e vou andar com a minha régua para procurar aonde que tá o 7,5 e encaixar ele na base do tecido. Então, eu venho aqui, 7,5, ó. Confiro de novo. 5, 6, 7,5. Seguro. E corto. Você pode cortar faixas inteiras assim, ou também segmentos igual a gente fez lá no 11,5. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, vamos imaginar que a gente vai cortar aquele 11,5, só que aí eu tenho que cortar para o outro lado, porque eu tô cortando com a régua. Eu venho aqui, ó, mesma coisa. Alinho aqui em cima da minha faixa, numa linha reta da régua, e vou contar 11,5. O 11,5 tem que estar alinhado aqui com o final do meu tecido, ó. 5, 10, 11,5. Não tava no esquadro lá em cima. Seguro e faço o meu corte. Então, esses são os dois jeitos da gente cortar, usando a placa ou usando a régua. Uma coisa importante é, esse meio aqui, ó, que a gente usa na placa, ele só tá nas pontas, ó, aqui e aqui embaixo, ou aqui nas duas laterais. Então, é importante que quando você for comprar o seu material de patchwork, você compre uma régua que alcance de ponta a ponta a sua placa, ó, para você conseguir pegar os meios dos dois lados. Se você comprar uma placa de um tamanho e uma régua menor, você não consegue chegar nesses meios, fica mais difícil. Além do que, você vai ter toda essa placa e vai ter que dobrar ainda o tecido para poder cortar ele, as faixas dele, porque a régua, ela aqui, ó, ela não cobre o tecido inteiro. Então, eu não vou cortar um pedaço e depois andar com a régua e cortar outro pedaço. O interessante é você sempre cortar com a régua, cobrindo todo o tecido. Porque aí você tem certeza que em todos os pontos ele tá no esquadro. Então, a hora que for comprar um material de patch, são coisas importantes para você pensar a respeito no que vale a pena. Então, é importante vocês testarem qual jeito vocês se adaptam melhor. Tem gente que gosta de cortar mais usando a placa, tem gente que gosta de cortar mais usando a régua. O importante é, quando você começar um projeto, vá do começo ao fim medindo do mesmo jeito.
Se começou medindo com a régua, termina medindo com a régua. E com a mesma régua, porque dá diferença. Se vocês não acreditam em mim, pode fazer o teste. Então pratiquem bastante, escolham qual é o melhor jeito para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.